Terceirão Mediação, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda você aí, né, que está aguardando esta aula do Clube de Leitura. E estamos já na nossa última aula, né, do componente curricular de língua portuguesa. Mas olha só, é com muita alegria que eu trouxe para vocês uma convidada especial, gente, para participar desse clube de leitura. É a nossa socióloga Dani Maia, né? Vai estar aqui debatendo, conversando, né? Um bate-papo aí legal sobre as obras. Lembrando que você aí é o protagonista, é aquele leitor literário que aí tem já competência para escolher uma obra dentre as 5 que nós deixamos aí na unidade 3 para você, tá certo? Então, vamos lá, estamos já aí na nossa aula, certo? Do Clube de Leitura. E aí, nossa aula é 63.1, certo? Nós vamos para a nossa habilidade, que é identificar os efeitos estéticos da linguagem literária, a plurissignificação, permitindo que a escrita literária seja aberta e ofereça espaço para a participação ativa do leitor. Exatamente ao final, na conclusão, você tem que ter essa habilidade aí consolidada, ter condições de identificar esses efeitos estéticos, né? Que é essa plurissignificação dentro das obras literárias e, é claro, com a sua participação, beleza? E aqui nós vamos iniciar esta aula já falando para você o nosso texto atual, né? Lembrar que a literatura, a arte das palavras. Vamos lá juntos? Literatura, a arte das palavras. O que a gente veio dizer para você nesse texto, e vamos aí concluindo com o clube de leitura, é que a arte literária, ela está relacionada com a leitura e análise de textos verbais. E por isso é considerada como sendo a arte construída pelas palavras. Então, vamos lá, terceirão, a leitura de textos ficcionais ou não, provoca diferentes efeitos de sentido em você, leitor, em vocês, ouvintes, e permite sair do mundo real e alcançar o mundo da fantasia. Então, com as artes, a literatura não tem o poder de modificar a realidade imediata dos leitores, mas a literatura é capaz de fazê-las reavaliar a própria vida e o seu comportamento. Viu só, terceirão mediação? Então, foi aí um fechar, né, com essa leitura atual sobre a arte das palavras, né? Eu acredito que você, durante aí essas 3 unidades, você teve oportunidade de fazer aí esse ensaio literário, de produzir poesia. Você se enveredou por vários gêneros textuais, certo? E percebeu que construir, que produzir, né, essa parte intrínseca desse gênero tão bacana, que são aí as poesias, os contos, a questão da construção, essa parte estilística, você viu. Então, é capaz de ser possível essa produção? Sim. E a arte, ela vem, você vai criando, não é isso? Então, beleza, a literatura, ela não vai mudar a tua realidade agora, imediato, mas ela vai te dar a oportunidade de você fazer uma reflexão a partir da temática que você está lendo dentro das obras, tá certo? Bem, então vamos lá, a nossa unidade 3 trouxe para você como sugestão, né, Triste Fim de Policarpo Quaresma, essa obra magnífica do modernismo, do autor Lima Barreto, certo? Também como opção, nós temos aí Os Sertões, que é lá do pré-modernismo, o nosso autor dessa obra, Euclides da Cunha, e Macunaíma, gente, Macunaíma, que é essa rapsódia, né, também do modernismo. Nada mais, nada menos, esse grande autor aí, Mário de Andrade. Beleza, não quis nenhuma dessas opções? Passa a cartela, porque nós temos mais 2. Olha só, o Manifesto da Poesia Pau-Brasil do Modernismo. Claro, Oswald de Andrade traz pra gente aí, né, esse movimento sendo contado aí nesse livro durante aquele período aí do modernismo, certo? Ah, também não quer fazer uma leitura sobre isso? E aí você escolheu, claro, Drummond,
Carlos Drummond de Andrade, com esse livro Algumas Poesias. Beleza, o importante é que você tenha feito a sua leitura, certo? Então, nós vamos passear por cada obra, trazendo aí um resumo, vamos pontuar algumas informações sobre cada obra que foi disponibilizada no Clube de Leitura Unidade 3, tá certo? Então, nós vamos seguindo. Olha, eu quero te falar o seguinte, como é que está aí? Deu tudo certo? Fez a leitura direitinho? Aqui você escolheu, no final você gostou? Tá bom, então agora chegou a hora da gente conversar sobre ela, tá certo? E aí, Dani, nós vamos nesse momento pontuar. Eu acredito que é o que o nosso estudante terceirão mediação, encerrando o seu ensino médio, precisa levar isso, como eu digo sempre nas aulas, sabe, Dani, que eu digo assim, olha, na mente e no coração, grava, é a única coisa que pode gravar, na mente e no coração. E o conceito, o conhecimento, eles têm toda a estratégia de fazer, né, aprender, no caso, né, aprender esse conhecimento, certo? E aí é o quê? A temática social, né? Então, a gente, né? Isso que eu queria que você conversasse com eles, nós vamos falar sobre isso, certo? Ok. Antes eu queria, né, professora Pura, agradecer pela oportunidade de estar aqui no Clube de Leitura, que é um projeto que a gente acredita que é maravilhoso, né, importantíssimo, porque o estudante que ele lê uma obra literária, ele não está só lendo ali algo, né, ele não está só lendo uma literatura simples, né, ele tem todo um contexto histórico, social, ele está estudando história, ele está estudando sociologia, ele está entendendo ali o contexto que foi produzida essa obra, e isso é muito importante para um aluno que está saindo do ensino médio, né? Então, às vezes a gente tem ali uma ilusão de que na faculdade a gente não vai encontrar, né? Eu, por exemplo, conheci Macunaíma na universidade. Então, olha só como os nossos alunos já estão assim, aquém, né? Já está, na verdade, está bem à frente. Então, eu fui conhecer Macunaíma na universidade, li o livro, assisti o filme, porque a maioria dessas obras, elas estão dentro do cinema, da teledramaturgia, das novelas, né? Sim. Então, ela tem essa riqueza, porque ela mostra a questão, principalmente, da nossa identidade como povo brasileiro, né? Qual é a identidade do povo brasileiro, esses questionamentos, essas críticas, quais são os contextos que essa obra literária foi produzida, o que o autor vivenciou, o que ele viu, né? E aí tem uma mistura entre, né, essa pitada aí da literatura com a questão real, histórico-social. Enfim, eu sei que o aluno que ele se apropria de uma obra literária, ele consegue aí visualizar muitas questões que são importantes para que o aluno do ensino médio tenha sua formação integral, né? Porque dentro de uma obra ele consegue aí estudar um pouquinho de cada componente nosso curricular, né? Precisa entender esse contexto histórico que o Brasil estava passando em cada Aí obra. entra o componente história, saber a questão local, né? Onde regional, e aí já entra a geografia. Que é algo muito forte também. Aí já vai para a temática social, como era que aquele povo, a sociedade pensava na época. Sim. Aí nós vamos para a sociologia, filosofia, como era esse pensar. Vocês perceberam que durante todo o período literário a gente teve aí, né, toda uma escala, trazendo escola por escola, movimento por movimento, época por época, né? No caso assim, a gente vê que os séculos vieram passando e trazendo essa transformação, e a gente viu isso tudo durante as produções literárias, certo? E Dani, o que você pontuou é importantíssimo, porque nós tentamos colocar na terceira unidade obras pré-modernista e do modernismo, exatamente para nosso aluno, que a gente observou que o Enem ele também busca muito, demais, né, cobrar, verificar como esse aluno do ensino médio já está
né, sobre esse olhar desse período literário, desse grande movimento, eu posso dizer, né, que o modernismo ele veio assim para chegar chegando, né, fazer a diferença. Eu estou aqui e vamos deixar aí tudo para trás e vamos agora porque nós temos o nosso jeito, nós somos capazes disso, tá certo? Então, antes de a gente entrar, eu quero já dizer também que eu estou agradecida por você ter aceitado o convite, certo? Pelos nossos alunos, por você, aí estudante, terceirão mediação, né, ter aí a oportunidade de ver sob os olhos da nossa socióloga o quão é importante, né, você fazer aí as suas leituras e colocar esse contraponto, entender essa plurissignificação que temos aí dentro, né, dessa construção textual aí literária, certo? Então, beleza. Vamos aí, então, um pouquinho de cada obra, tá certo? Vamos lá, então. Vamos aí iniciar com o Manifesto do Pau-Brasil, ok? Então, olha só, esse foi influenciado, na verdade, nós temos as obras lá, né, que aconteceram na Semana da Arte Moderna, elas foram ali apresentadas exatamente ali naqueles 3 dias. Causou impacto, né? A sociedade ficou ali, muitos não aceitaram, tiveram aí muitas críticas, né? Beleza. Bom, essas obras, elas tiveram a influência, né, pelas vanguardas europeias, certo? Então, toda essa influência, ela veio exatamente a calhar na Semana da Arte Moderna, em 1922, certo? E com elas aí foram aí exatamente as várias formas de expressão artísticas, né, inovadoras que vieram exatamente à tona nessa Semana da Arte Moderna, correto? Então, na sua sequência, nós vamos ter Oswald de Andrade, ele faz uma publicação, certo? E com o título Manifesto Poesia Pau-Brasil, certo? E aí esse manifesto, ele vem a ser criticado pelo grupo que vem aí a seguir, que é um outro movimento. Vejam que era uma efervescência naquele período, hein? Aqueles que concordavam, beleza. Quem não, já criava outro movimento, olha só. E aí nasce o movimento Verde e Amarelo, em 1926. E esse movimento Verde e Amarelo, ele vem só fazendo crítica aí a esse movimento, né, de Oswald de Andrade, que é o Pau-Brasil, certo? Então, o movimento Pau-Brasil, ele é esse momento em que vamos começar a colocar ali as nossas insatisfações, né, estilísticas, literárias, em relação a tudo que a gente já tinha de anterior, certo? Então, vem aí exatamente trazendo um pouquinho desse nacionalismo. Porém, outro manifesto chega e diz assim, não tá legal, chega de você, mesmo querendo trazer o nacionalismo, você ainda está dando aí chance, né? Você está trazendo algo ainda que é de lá. E não, já chega. Vamos aí ter o nosso nacionalismo, sem nada de trazer algo que é europeu. Vamos mostrar o que é nosso, né? Certo? E assim, essa obra traz para você exatamente esse movimento, o que eles pensavam, qual é aí o objetivo, tá certo? E aí nós vamos seguindo, porque agora, Dani, nós vamos apresentar outro trechinho, né, de uma outra obra que eu espero que o nosso estudante aí ele tenha conseguido, certo? Bom, vamos pontuar que a unidade 3 tem como grandes autores aí para vocês, olha lá, Afonso Henrique de Lima Barreto, Euclides da Cunha e Mário de Andrade, os 3 nomes fortes da literatura brasileira. Vamos aqui com o autor Afonso Henrique de Lima Barreto, de 1881 a 1922, certo? Ele teve, gente, pasmem, a maioria de suas obras publicadas após a sua morte. Então está aí, nosso grande poeta Afonso Henrique de Lima Barreto. E é o nosso, né, escritor como a indicação da unidade 3, com a obra Triste Fim de Policarpo e Quaresma, certo? Vamos lá então ver um pouquinho, certo? E aqui a gente, né, trouxe algumas informações, mas eu gostei muito em relação a esse texto imagético, porque retrata esse personagem, né? Ele sempre aí sendo esse velho, que não sorria muito, sempre sério, né? Então, ele é o nosso escritor, né?
Lima Barreto, ele é pré-modernista, certo? E a obra dele é dividida em 3 partes e foi publicada em 1911 nos folhetins. Isso no jornal, né? E o jornal chamado aí Comércio, certo? A sua obra integral, ela só foi publicada em 1915, ok? Professora, deixa eu só fazer um adendo. Sim. É que a maioria das obras literárias, né, a maioria desses nossos escritores, eles publicavam o seu texto literário em folhetins. Ali não era um destaque do jornal, era algo ali, um folhetim, algo que não tinha tanto espaço. Só uma tirinha. Só uma tirinha, isso mesmo. No jornal. E olha só, hoje, o que essas obras se tornaram. O que esses folhetins... O que do folhetim a obras que são clássicos, né, da nossa cultura, que representam a nossa identidade, que mostram, né, um pouco de cada um, o que cada um pensava, o contexto histórico-social do nosso Brasil. É claro que tem ali uma coisa deles também, né, uma pitada ali deles, mas do folhetim a clássicos, obras clássicas, né, que vão assim, são imortais, né, hoje, para nossa história, a história do nosso país, e que ganharam o mundo, né? Você quer conhecer um pouco do Brasil? Você vai, gente, para obras literárias. Você vai para a literatura, você vai para o cinema, é um modo de mostrar a nossa identidade, a identidade do povo brasileiro, né? Então, o valor, a importância que tem ali essa obra. E começou assim, começou num lugar de não muito destaque para ganhar o mundo, porque o mundo conheceu o Brasil através dessas obras, né? Através não só delas enquanto livro, mas também fruto ali do cinema, né? Enfim. Que depois já tiveram, né, essa roupagem, né? Já tiveram essa roupagem. Então, para a gente ter ideia do valor, né? Intelectual, principalmente, e identitário, para nós, né? Para termos esse reconhecimento, conhecer e reconhecer-nos também, né? É verdade. Tanto que aí, o Triste Fim de Policarpo Quaresma, exatamente um período em que vai estar aí o Marechal Floriano Peixoto, né? Sim. O governo ali tratado naquele momento. Você, história, estudante terceirão, você carregue de braços dados história com literatura. Porque, preste atenção, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Essa obra, olha só, ela aí tem as circunstâncias e fatos da época, né, em que estávamos exatamente tratando do governo de Marechal Floriano Peixoto, conhecido como Marechal de Ferro. Por quê? Porque era extremamente rigoroso ali. Naquele período as coisas não eram muito assim fáceis, né? E isso era exatamente em 1991 a 1894. Então, a temática dessa obra, ela vai indicar aí exatamente um cenário político, social, cultural e econômico. Tá? Então, Lima Barreto faz referência à revolta da Armada, rebelião organizada pela Marinha Brasileira, né? Que aí para fazer oposição aos 2 primeiros governos republicanos do Brasil, olha só como ele utiliza a literatura para isso, né? Em que cada vez ele apresenta o quê? As características da ditadura, primeiramente o governo de Marechal Deodoro de Fonseca e depois a do governo Marechal Floriano Peixoto. Tudo isso por meio aí dessa obra, ó. Veja como foi essa construção literária, certo? Então, além do contexto histórico, né, essa obra tem como base aí o governo ditatorial de Floriano Peixoto, certo? Então, o autor também faz aí crítica social a algumas questões da sociedade daquela época, como a troca de favores políticos, as injustiças sociais e a burocracia. Ok? E esse período ali para o período também do Estado Novo, né, que também é um tipo de ditadura, é um período marcado ali por esses tipos de injustiças sociais que ocorrem principalmente no Brasil, que ainda é um Brasil
que não está na cidade. É um Brasil voltado ali, está muito no campo, né? Onde a maioria da população ainda está no campo. E aí tem características que ainda vem arraigada na nossa cultura até hoje, que é essa questão dos favores políticos, que a gente sabe que é um gargalo dentro da nossa sociedade. E o Lima Barreto já começou ali, já né? começou a fazer uma crítica, a olhar isso, né, como um problema social, porque é um problema, porque acaba centralizando, acaba dando privilégios para alguns que conseguem isso e a maioria da população fica aí à mercê das injustiças e das desigualdades sociais, né? Então, as obras literárias, mais uma vez, elas aí contam um pedaço desse período, mas que são gargalos dentro da nossa sociedade brasileira, que são problemas sociais que existem até hoje, que estão enraizados dentro da nossa cultura, né? E que a gente, como indivíduo, a gente precisa o tempo inteiro estar tendo um olhar crítico. Para quê? Para que a gente consiga aí, como indivíduo, que cada indivíduo tem aí uma ação, né, importante dentro da sociedade da qual faz parte, para tentar aí minimizar um pouco, né? Acho que a prática nossa, né, professora? Sim. No nosso dia a dia é muito importante para que a gente não reproduza. Ficar atento, né? Ficar atento, né? O estudante do terceiro ano, ele precisa ter essa visão crítica, né, da sociedade, que tipo de sociedade é a nossa, quais são as injustiças, em que momento histórico eu estou vivendo, o que eu posso fazer no meu dia a dia. Como contribuir, né, para isso, para melhorar. Né, que é importante. E tentar entender um pouco isso para poder agir, né? Porque se o estudante fica inerte diante do que lê. Se ele não lê, não analisa, se ele não entende faz isso, uma ele reflexão. não vai poder agir, né? A gente só age a partir daquilo que a gente consegue compreender e refletir, né? Também não adianta reflexão sem ação, né? Isso. Mas sem leitura de mundo, e aí a literatura ela faz parte disso, a gente fica ali como se fosse um nada, né? Dentro dessa sociedade que a gente, o dia a dia, está construindo ela ainda, né? Exato. Então, aqui, mais uma vez, né, a fala importantíssima aí da nossa socióloga falando a respeito, né, da temática que aí nossos poetas, eles aí faziam a denúncia e a gente está vendo aqui em Triste Fim, Policarpo Quaresma, que ele traz essa crítica, né? Lima Barreto utiliza o personagem para fazer essa crítica já, olha só, ao governo atual e também ao passado, né, o outro governo. Sim. E aí coloca por meio do personagem, mas de uma forma cômica, né, Sim. de uma forma irônica, certo? E com um grande recurso de estilo ali na sua produção. Dentro aí também da obra, ele conta algo, os fatos que aconteceram, né? Como, por exemplo, a revolta da Armada, que está ali dentro, a Guerra do Paraguai, né? A Revolução Federalista, né? Certo? Então, ele conta ali fatos que estão para aquele período, para aquele momento, para aquela sociedade. Então, a gente vê que nós temos ali Floriano Peixoto, ele é um personagem, né, real da história do nosso país, certo? Sendo aí uma figura, né, que oferece a maior veracidade aí, certo, na obra. Bom, quem são os personagens para a gente encerrar aqui esse bate-papo sobre a obra Triste Fim de Policarpo Quaresma? Nós vamos ter o próprio Policarpo Quaresma, que é um funcionário público, ele é o protagonista da obra, né? É o exímio patriota, né? Erudito e apaixonado por livros. Olha que legal. Ricardo Coração dos Outros, quem é? Oh, professor de violão, né, de Quaresma, lembra lá naquele capítulo, quem leu? Que ele recebia, todo mundo, a vizinhança, ficava de olho quando chegava aquele moço com um saco ali nas costas, ninguém sabia do que se tratava, né? Era o violão. Então, Ricardo Coração dos Outros era o professor de violão de Quaresma. Adelaide, irmã de Quaresma, que morava com ele. Olga, filha de Policarpo, né? Vicente Coleone, pai de Olga. Armando Borges, que é o marido de Olga. E Anastácio, né? Que é o caseiro de Quaresma, né? E Quaresma era muito bom na conversa. Falava tão bem, né, da questão, assim, de guerra, os detalhes, os seus mínimos detalhes, que as pessoas ficavam...
mas você foi à guerra? Não, ele não foi, mas ele gostava tanto, né, dessa questão, ele era tão patriota ao ponto de, né, saber todos os detalhes, né? Ele só trabalhava ali na questão, em um setor ali, né, dentro dessa parte, como funcionário público, ok? Beleza, e agora vamos aí chamar Euclides da Cunha, os sertões. Muito bem, os sertões. E aqui eu também já quero deixar, né, eu quero abrir meu coração para o nosso estudante, sabe, Dani? Eu também só vim ler Os Sertões na minha graduação na UNIR, na Universidade Federal de Rondônia. Até então, nunca tive contato com essa obra. E aí, olha, eu senti o peso nas costas, tá? Como também. um saco de cimento é pouco, que eu chorei. Eu li 3 vezes essa obra. Sim. E não conseguia falar sobre ela, sabe, estudante? Eu tô aqui abrindo meu coração. Na sociologia também tem sociólogos que fazem análise, mestrado e doutorado dessa obra, viu, professora? Porque ela é uma obra realmente muito importante. Né, é um produto importante da nossa cultura, da nossa identidade, né? É um clássico também, que é muito importante, né, para o Brasil, e que, como eu falei, né, fruto de análises aí de mestrado, doutorado. Tem gente que faz análise desse livro aí até hoje, né? Claro, de pontos, porque ninguém dá conta de fazer é verdade. uma análise só desse livro, né? Você sabe, né, estudante, que essa obra ela é dividida em 3 partes. Imagina, né? Então, nós vamos agora conversar um pouquinho sobre ela, para quem aí fez a leitura, quem a escolheu, né? Vamos lá, então, já a bordo. Vamos lá, porque é aluno da NASA, esse aluno leitor literário. É uma obra importante do pré-modernismo até os dias atuais. Estamos aí fazendo análise, né, dessa obra, Os Sertões. Bem, ela é uma obra regionalista. O que essa obra conta? Sobre os acontecimentos sangrentos da Guerra de Canudos. Quem liderava tudo isso? Antônio Conselheiro. O período era exatamente 1830 a 1897, tá? Que ocorreu no interior da Bahia durante 1896 e 1897. Bom, trata-se exatamente aí de um relato histórico mesclado à literatura, certo? Euclides, ele foi convidado pelo Jornal do Estado de São Paulo para cobrir a guerra no Arraial de Canudos. E nesse momento é que surge sua obra, tá? Então ele não escreve nada imaginando, não, ele esteve lá para constatar, certo? Então, Os Sertões de Euclides da Cunha é o livro que inaugura o pré-modernismo em 1902 a 1922. É um período literário que faz aí a transição entre o simbolismo e o modernismo brasileiro, certo? Apresenta traços e estilos anteriores ao realismo, ao naturalismo, ao parnasianismo e simbolismo. As obras desse período apresentam nacionalismo crítico, temático, sociopolítico, e a linguagem é jornalística. Quem leu aí sentiu um pouquinho o peso, né? Tá certo. A obra, Os Sertões, o narrador é o narrador observador, né? Está lá na terceira pessoa. Ele relata com detalhes. Por ser o narrador observador, ele relata em detalhes a Guerra de Canudos, certo? O livro aí tem 3 partes. A primeira sobre a terra, que fala exatamente tudo, as minúcias em que a flora, o relevo e clima do sertão nordestino são aí totalmente descritos. Segunda parte, o homem, em que descrevem um sertanejo a partir de uma visão determinista, né? Atrelada aí ao naturalismo. Por isso que ele tem essa visão, e aí ele coloca esse homem com essa visão determinista, certo? E a terceira parte, que é a luta, que é o narrador, ele vai relatar com detalhes a Guerra de Canudos, certo? Então, essa obra aí, nós vamos ter todos os motivos para entender que Os Sertões, ele representa um marco na literatura e na história do Brasil. Por quê? Analisada por outras áreas do conhecimento, como antropologia, sociologia, geografia e história, assim como a nossa socióloga acabou de pontuar, né? Exatamente, chamou a atenção, né, desses especialistas.
porque ela tem exatamente tudo sobre o que nós temos na nossa terra brasileira e o que nós somos, certo? A obra possui um caráter crítico e realista que nunca antes havia sido abordado por nenhum literato do Brasil. Euclides aí, por meio de uma linguagem científica, recrimina o nacionalismo e o ufanismo exacerbado da sociedade brasileira, da época. Ele mostra aí, a partir dessa obra, a face cotidiana e realista do país e das pessoas que o compõem. Certo? Bem, aqui as 3 partes dessa obra, você aí que leu, né, precisa aí se colocar direitinho para fazer seu resumo. E nós vamos deixar para você aqui a estrutura da obra. Ela basicamente é dividida em 3 partes. A terra, você vai ter ali totalmente algo como uma descrição, né, do ambiente, do local, do clima, do relevo, da fauna, da flora, da vegetação. Tudo sobre a terra. A segunda parte, o homem, é a descrição do homem, da vida e dos costumes do sertão, ou seja, da vida do sertanejo, tá? E aí, na verdade, trata-se de um estudo antropológico e sociológico, onde o homem ele é determinado pela tríade, meio, raça e história. E a terceira parte, que é a luta, que é a descrição da guerra de Canudos, que dizimou grande parte da população nordestina, certo? Tem aí um estudo historiográfico, ok? Então, como a gente viu que a nossa socióloga pontuou bem essa questão, que ali nos representa. E estamos vendo aqui o que Euclides fez. Na parte do homem, ele é um estudo, né Dani? Sim. É riquíssimo, né? Importantíssimo para não só para a literatura, vocês viram aí, para todas as áreas do conhecimento, né? Principalmente das ciências humanas, geografia, história, né? A sociologia, a antropologia. Então, é aquilo que eu falei, né? Ao ler uma obra dessa, você consegue aí se apropriar de múltiplos conhecimentos que são extremamente importantes aí para a gente como indivíduo, né? Para a gente como brasileiro, para conhecer esse período da história, para conhecer um pouco da nossa identidade, as críticas que esses autores fizeram, que são extremamente importantes, né? Então, um aluno que consegue se apropriar de uma obra dessa, professora, ele aí está preparado para muita coisa, viu? Não só para o Enem. Não só para o Enem. Tá certo. O Enem é um detalhe, né? É. Ele está preparado para muita coisa, para uma análise crítica aí da sua realidade, um pouco desse pedaço histórico aí do Brasil que ocorreu, né, nesse período do Brasil, e que ainda a gente vê características ainda arraigadas na nossa cultura ainda hoje, né? Então é um estudante que está preparado para uma análise crítica de muita coisa. Conseguir ler Os Sertões não é para qualquer um, não. É importante. Não é Por isso que é importante o aluno do ensino médio se apropriar dessa oportunidade que o clube de leitura está trazendo, professora, porque aí ele vai abrir um mundo, né? O mundo vai ficar muito maior do que já é. A gente sabe que é, né? Por isso que fala, a gente trouxe o primeiro entendimento no texto de que a literatura ela não vai mudar a tua realidade agora, mas Sim. ela vai te dar a oportunidade de você fazer o quê? Uma reflexão sobre a sua vida, né? Sobre os atos da vida a partir do que você está ali em contato com as obras literárias. Não é só para fazer uma leitura do romance, né? Não. E de ficar por isso mesmo, não. É através do gênero romance, né? E que nós vamos ter aí toda uma análise crítica a partir do olhar do escritor, em que ele traz essa informação daquela época. Mas e aí, será que ficou lá? Como está hoje a nossa sociedade? Né? A terra no sertão mudou alguma coisa geograficamente? Como está? Sim. Esse homem nordestino, como está? Né? Como ficou depois de toda essa guerra e hoje? Né? Então, assim, é esse olhar, certo? Quando a gente fala aluno terceirão, faça a sua análise, essa sua análise literária, você é um aluno literário, um leitor literário, perdão. É isso, é você ter condições já, e você tem condições de fazer uma Sim. leitura e logo após fazer uma análise literária, né? Com esse seu olhar crítico, como a nossa socióloga disse, né? Não é só ter a criticidade,
mas colocar um ponto também. Ali o que fazer, né? Trazer ali também uma solução ou uma ideia, né? Uma coisa que eu fazia bastante na época do ensino médio, quando a professora de língua portuguesa falava com a gente, pedia pra gente trazer essas obras, ler essas obras, a gente lia e ia pedindo para o mesmo colega ler. Porque a gente ia dividindo, não dividia os capítulos, todo mundo lia o livro inteiro, mas porque a gente trocava as informações no final. Ah, sim. Porque é interessante. É ver o que o outro também, o olhar dele da mesma obra. O que o olhar dele destacou. Então, vocês podiam fazer um grupinho ali de 5, não, vamos ler o mesmo. Aí eu leio e depois te passo, colega. E vai passando. Pra ver, porque aí depois vocês fazem uma junção dessas reflexões que existe, né? Com tá vendo aí? Com a leitura. A dica da nossa socióloga Dani Maia. Eu fazia muito isso. A gente fazia muito isso na época do segundo ano, terceiro ano. Então a gente não dividia, mas pegava a mesma obra e ia emprestando para os colegas. Até porque nem todo mundo tinha acesso ao livro. Então a gente tinha e terminava de ler e ficava cobrando o colega. Lê logo. E eu vou confessar, tá? Eu, em plena universidade, não tinha din-din pro livro. Eu fiz cópia, tá? E beleza. O importante era ler. A minha professora dizia assim, tem que ler, certo? Hoje o acesso tá mais tranquilo, tá mais tranquilo. Tá mais tranquilo. Beleza. Enfim, não vamos agora. Ai, que preguiça! Macunaíma, Mário de Andrade, certo? E a gente tem aqui Macunaíma, ele era debochado, malandro, um garoto terrível, né? Bem diferente da imagem que tínhamos de um herói no início, né? Lembra lá no início da nossa literatura? Tanto que Macunaíma é considerado um anti-herói, né? Se comparando aos heróis românticos aí, tá certo? Macunaíma mexia com todo mundo, era preguiçoso, não queria saber de trabalhar. Mas de outras coisas ele queria saber, né? Quem leu Macunaíma aí já sabe. Esse texto é considerado o grande marco do modernismo. Tanto que volta e meia ele aparece nos grandes vestibulares, viu, gente? Verdade. O título da obra, curiosidade, é o nome do protagonista, né? Macunaíma. Ele é um índio que representa o povo brasileiro. Essa representatividade é expressada na frase que constituiu o primeiro trecho da obra. No fundo do Mato Virgem, nasceu Macunaíma, herói da nossa gente. Era preto, retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo da Uracicoeira, que a Índia Tapaiumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma, né? Um trechinho aí para vocês se contextualizarem, certo? Quem não leu, né? Aí fica a dica. Olha só, Macunaíma nasceu em uma tribo indígena amazônica, às margens do rio Uracicoeira, eu falo assim porque não consigo falar direto, tinha particularidades, né, que caracterizavam, aí o diferenciavam das demais pessoas. Por exemplo, ele era muito travesso, né, tinha aí uma exacerbada preguiça, né, e aí a sua fala mais emblemática era ai, que preguiça! Era o que ele falava, né, gente? Após o falecimento da mãe, Macunaíma decidiu ir embora para a cidade com seus irmãos, Maanap e Jiguê. Eis que o percurso conhece a Índia, assim, né, chamada de Mãe do Mato, por quem acaba se apaixonando e que vem a se tornar seu único amor. Desse amor nasce um filho, que posteriormente vem a óbito, né, morre essa criança. O dia seguinte ao falecimento, no local onde antes estava o corpo do bebê, havia nascido uma planta, um pé de guaraná. O desfecho da busca pelo Muiractã deu-se na própria casa de Piaimã. Macunaíma conseguiu recuperar o amuleto após convencer o gigante a se balançar em um local que, na verdade, era uma máquina de tortura. No fim da vida, Macunaíma foi contaminado com a malária e passou boa parte do seu tempo deitado em uma rede e na companhia de um papagaio que ouvia suas histórias. Por fim, deixou de ter vontade de viver, subiu aos céus e se transformou na constelação Ursa Maior. Pois é, gente, então, olha só. Né, Macunaíma, um pouquinho aí para quem já escolheu, certo, Macunaíma. Na verdade, essa obra, Dani, vamos falar um pouquinho assim, né, sobre a questão que ela vem, eu digo que ela exatamente representa toda aquela provocação, aquele desejo dos poetas modernistas, o quinteto principalmente, que iniciou toda essa revolução, né,
com a Semana da Arte Moderna. Então, a gente vê que a gente tem ali uma ruptura total com o tradicional, certo? Sim, essa é uma das características principais, porque é essa ruptura, né, que a partir de 22, que vem aí essa tendência nova, né, com o modernismo, para quebrar esse tradicionalismo já vindo de uma história, né, que arraigada aí no nosso país, né? E aí eles foram alvos de críticas, eles foram alvos dos governos ditatoriais, né? Foram perseguidos Sim. por mostrarem essa realidade brasileira social. Uhum. Então eles foram muito perseguidos. A gente teve o Os Jorge Exilados, Amado, né? Também, que também foi o livro dele. Certo. Então, é uma característica desse período aí muito importante para o aluno conhecer, né? Muito bem. Então, estudante, para encerrar o seu terceiro ano, terceirão mediação, você tem aí o seu último resumo para fazer da obra da qual você leu, tá certo? E agora, só um minutinho, porque é claro que nós vamos encerrar o terceirão mediação, Clube de Leitura encerrando aqui, muito grata, agradecemos aí a todos os alunos terceirão mediação do ensino médio, em nome da professora Márcia, em nome da nossa convidada, né, Dani Maia. Eu agradeço. Certo? A gente aqui trouxe uma pequena homenagem e esses alunos terceirão mediação representam todos os demais terceirão mediação do estado de Rondônia, tá certo? Olha, leitura, por favor, jamais esqueçam, tá certo? E a gente se vê lá na universidade. Ó, tem outro, quem conhece, reconhece aí nessa imagem? Vamos lá! Para encerrar, eu trouxe 3 imagens. O Clube de Leitura acontecendo lá no primeiro ano e você caminha para o segundo ano no Clube de Leitura. E assim a gente tem um terceirão, certo? Em uma visita em que foi contemplado com as outras professoras. E a gente diz para vocês o seguinte, olha lá. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos, dia sim e no outro também. Valeu, amadinhos! Até aí a próxima! E muita leitura, continue lendo. Tchau, tchau. Valeu!